Oi, bom dia, eu sou o Maico. Vamos estudar hoje mais uma vez um pouquinho sobre a criação, um pouquinho sobre a criação da literatura antiga. Hoje eu tô com uma carapela daqui, da bandeira da Argentina, porque hoje é feriado na Argentina, dia da Revolução. Assim que fica a minha homenagem, até porque minha esposa é argentina. Bom, vamos falar sobre a criação. A criação é um tema muito interessante porque ela gera muita discussão. Quando Moisés escreveu a Bíblia, já tinha a criação no que era a história egípcia. Por exemplo, do deus Horus, do rio Nilo, tinha toda essa mitologia já presente. Também tínhamos a mitologia europeia de Atrahasis, que é uma história um pouco diferente, mas também mesmo embasada. Que, por exemplo, que um deus maior construiu deuses menores e através do sangue de um deus nasceram os humanos. Também temos os sumérios, que pelos Anunnakis, que um deus maior veio, fez o humano, mas uma criação celestial se entrou em discussão e tentou corromper a criação perfeita. Também temos os relatos babilônicos, que temos figuras que você pode até procurar na internet sobre a criação segundo a Babilônia, que aparecem uma cobra com asas e duas pessoas sendo apresentadas a uma pessoa que está sentada num trono, e desse trono jorra a água da vida. Temos várias versões da criação. Temos que prestar atenção em uma coisa: todas elas têm uma coisa em comum. Todas elas têm um Criador Supremo, e todas elas têm a criação, que é o homem e a mulher. E a partir daí ela segue. E sempre nós temos um representante tentando seduzir, tentando corromper, tentando levar para o mau caminho a criação. Aí que tá. A principal coisa que a gente tem que prestar atenção é que Gênesis, da maneira que foi escrito, se você for prestar atenção, como já foi dito antes, ele não foi escrito contando uma história. Gênesis foi escrito assim: no primeiro dia Deus criou a luz, no segundo dia isso, no terceiro dia isso, no sexto dia o homem, no sétimo dia Deus descansou. Gênesis foi escrito de uma forma de correção. Ou seja, o que acontecia naquela época? É a mesma coisa daquela brincadeira que a gente faz, o telefone sem fio. Como muitos não sabiam ler, eles tentavam se comunicar através da escrita rupestre, que é desenhando, ou contando de pai para filho, de pai para filho. Mas uma história que é contada nessa geração não vai ser a mesma história contada nessa geração. Às vezes adicionam uma coisa a mais, exageram em algo mais para impressionar o filho. E essa escola foi fazendo uma bola de neve, foi fazendo uma bola de neve, foi fazendo uma bola de neve. O conceito seguia, mas a história tinha mudado. Já eram deuses, já era uma coisa muito mais miraculosa, mais fantasiosa, desculpa a palavra. E por isso que Gênesis foi escrito dessa maneira. Foi escrito, foi assim, 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 assim. Não existe muita explicação de como foi. E sim existe uma correção de como foi. Naquele momento, Moisés estava sendo inspirado pelo Espírito Santo para corrigir essa história e para falar: gente, não se engane. No primeiro dia, isso. No segundo dia, isso. No terceiro dia, isso. Temos várias coisas que a gente pode prestar atenção, que a gente pode falar: essa história diverge nisso, disso, aquilo. Por exemplo, vamos pegar o exemplo da lição, que ele está falando sobre o Atrahasis. É o seguinte, uma coisa que a gente tem que pegar para prestar atenção. No primeiro ponto, diz que os homens trabalhavam para que os deuses descansavam, ou seja, os homens trabalhavam na criação para os deuses. Isso é uma coisa que a gente tem que prestar atenção, porque em Gênesis diz: a criação foi feita para o homem e o homem tinha comunhão com Deus.
Entendeu? Nós somos uma criação de Deus, mas nós somos uma criação para estar em comunhão com Deus e não somos escravos dos deuses. O segundo ponto que a gente pode ver que é muito interessante para a criação do homem. Diz que um Deus menor foi morto em guerra, através desse sangue que se misturou com argila, nasceu o homem, a partir da vontade dele. Sim, nós fomos criados por Deus, mas nós não fomos criados pelo sangue dos deuses, nós fomos criados pelo pó da terra, pelas mãos de Deus. Ele tinha intenção e um propósito para nos criar. Outra coisa que a gente pode ver é que em Gênesis não há sinal de conflito para que nós criássemos. Foi uma comunhão e disse: façamos o homem à nossa imagem. Ou seja, nós fomos planejados para ser a imagem de Deus e perfeitos, mas através do pecado nos corrompemos. Gênesis é um livro sensacional. É um livro que nós podemos pegar qualquer outra cultura que pode explicar a criação e comparar com Gênesis, que nós sempre vamos achar coisas que se relacionam. E vamos achar como Gênesis como a correção da criação. Vamos estudar um pouquinho mais a Bíblia e vamos aprofundar cada vez mais nesse lindo livro de Deus. Amém.